Bom dia, primeiro ano lá. Espero que vocês estejam bem. Eu aqui estou bem. Espero que vocês estejam aí cumprindo aí com o isolamento social, ficando em casa. Muito importante para que a gente possa vencer esse momento tão delicado que a gente está passando na nossa história. Com certeza esse momento vai estar registrado lá nos livros de história daqui 100 anos. Sabia que o Brasil já viveu uma pandemia? Não sabia? Acho que você se lembra. Acho que foi matéria da sua aula do ano passado. Né? Durante o período do Brasil República, o Brasil viveu uma pandemia de gripe espanhola, né? Um vírus da influenza que se disseminou no ano de 1918 e aqui no Brasil causou milhares de mortes, inclusive a morte de um presidente do Brasil. Não quero deixar a ideia pro coronavírus não tem nada a ver com isso não, tá? Mas 100 anos atrás morria o presidente do Brasil, um pouco antes dele tomar posse. Ele havia sido eleito em 1918 e um pouco antes de tomar posse ele foi acometido dessa doença e acabou não resistindo e faleceu. Bom, então como eu estava dizendo, espero que você esteja em casa, espero que você esteja cumprindo aí com o isolamento social, ficando, dando a sua cota de participação para o bem coletivo. Eu acho que assim é o que espera-se de nós, é o que espera de todos os cidadãos que possam ficar em casa, que podem ficar em casa, que fiquem. Então que por favor fique em casa, tá certo? Um minutinho só, minha filhinha tá falando. Tá bom, filha, tá bom. Me perdoe. Bom, então, como eu estava dizendo, é o que se espera de nós, a nossa cota para que a gente possa vencer essa pandemia, é para aqueles que podem ficar em casa, que fiquem em casa. E assim a gente vai diminuindo a curva de contágio. E eu acho que você já deve estar careca de saber sobre isso. E se você não está careca de saber sobre isso, por favor, fique careca, porque é só através do conhecimento que a gente vai poder vencer essa batalha. Infelizmente, eu vejo pasmo, vejo assustado o quanto de gente que prefere estar desconectado da realidade e não perceber a gravidade desse momento que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão tão desconectadas da realidade que elas acreditam que tudo que está sendo noticiado na mídia é para derrubar o presidente. Eu fico chocado quando eu escuto umas coisas dessas, sabia? E eu espero que você, meu aluno de filosofia, não faça parte dessa turminha que acredita que a mídia noticia sobre o coronavírus para derrubar o presidente. Gente, isso é no mundo todo. Isso não é no Brasil. E quando se fala em isolamento social, eu quero que você se lembre que todos os eventos internacionais mais importantes foram cancelados. E com certeza não foram cancelados para derrubar o Bolsonaro. Tá certo? Então vamos lá, galera, vamos fazer a nossa parte e entender, principalmente entender, ter consciência da gravidade desse momento que nós estamos vivendo e que a única coisa que nós podemos fazer no momento é fazer com que esse vírus não circule com tanta velocidade. É só assim que a gente vai, só assim que a gente vai poder ter acesso ao sistema de saúde se porventura a gente precisar. Caso contrário, se esse vírus circular com muita rapidez, muitas pessoas vão precisar do sistema de saúde e esse sistema de saúde vai ficar superlotado, provocando o colapso. Então aí não vai morrer só quem tem coronavírus, Covid-19. Vai morrer todos aqueles que precisam de urgência no atendimento médico. Tá bom? Então seja esperto, não seja ignorante, esteja conectado com a realidade. Isso é muito importante para que a gente possa vencer essa batalha. Bom, deixando de falar um pouquinho de coronavírus e vamos tratar de filosofia, que é a nossa aula de hoje. Começa agora a sua aula de filosofia do primeiro ano do ensino médio. Eu, seu professor Ednei, estou aqui e espero que você esteja aí assistindo a minha aula. Bom,
Na aula passada nós havíamos falado a respeito dos campos da filosofia, as áreas de estudo da filosofia. Espera aí que eu vou fazer esses cachorros pararem de latir. Chegou a patrulha canina aqui agora, sem derrubar aqui a gambiarra. Bom, gente, os cachorros aqui da vizinhança estão bastante agitados e talvez, espero que isso não atrapalhe a nossa aula. Bom, então a gente falava das áreas de atuação da filosofia, as áreas de estudo, né? Como a filosofia está dividida para que se aprofunde nos estudos, né? Para que você possa aprofundar nos estudos. Então tem a área da filosofia que é relacionada à ética, tem a área da filosofia relacionada à lógica, à metafísica, à história da filosofia. Então são vários campos de atuação, várias áreas, né, de estudo da filosofia. Assim como também a gente, quando vai estudar história, a gente tem, por exemplo, história antiga, história medieval, história moderna. Então isso, né, essa divisão ajuda quando você quer se aprofundar em algum assunto da filosofia. Aqui na nossa aula a gente está falando de uma maneira mais abrangente, né, a respeito da filosofia. Então eu estou citando nesse momento, nessa aula que a gente está tendo, a gente está citando, estamos falando a respeito das áreas de estudo da filosofia. Sem dúvida quanto a isso, né? Então essas palavras que vocês pesquisaram, pelo menos aqueles que fizeram, né? As palavras que vocês pesquisaram, né? Que eu pedi para vocês pesquisarem na outra aula, que era a metafísica, a teoria do conhecimento, a história da filosofia, a lógica, a ética, a filosofia política, filosofia da ciência, filosofia da linguagem, ou filosofia da arte, ou estética. Então são campos de atuação da filosofia. Então cada um desses campos, cada uma das suas áreas tem a sua especificidade. Isso. Cada área tem lá todo o seu conhecimento específico dentro da sua área, dentro daquilo que estuda, né, entendeu? Para que as pessoas, por exemplo, aquelas pessoas que se interessam por arte, então eu vou estudar, por exemplo, filosofia da arte, né, ou estética, então, como é que funciona toda essa questão da arte, vai fazer um estudo aprofundado da história da arte, desde lá, talvez, das pinturas rupestres, das pinturas nas cavernas, até a arte contemporânea, a arte dos nossos dias. Bom, e aí eu também pedi para que você fizesse uma pesquisa sobre filosofia contemporânea e quais eram quais eram os assuntos mais tratados dentro desse período da nossa filosofia, né? Período da filosofia, que é o período do nosso período, melhor dizendo. Então essa filosofia ela se encarrega principalmente, né, dos acontecimentos que sucederam na humanidade após a Revolução Industrial. Então essa filosofia ela estuda qual é o comportamento humano e como a Revolução Industrial e todos os seus desdobramentos, desde o crescimento da cidade, desde a saída do homem do campo, desde essa imposição do horário do trabalho assalariado, como é que tudo isso influencia na vida humana nos nossos dias. Então entenda, por exemplo, antes da Revolução Industrial, a humanidade tinha uma forma de viver que é totalmente diferente da forma de viver que foi colocada após essa Revolução Industrial, compreende? Então a filosofia contemporânea, ela principalmente ela estuda quais foram as consequências dessa Revolução Industrial na vida dos seres humanos. E como é que o ser humano hoje lida com isso? Como é que a gente lida com as relações de trabalho? Como se impõem essas relações de trabalho sobre nós? Então tudo isso é o que... E como o trabalho afeta a vida das pessoas, como a divisão do trabalho, como se dá hoje, depois da Revolução Industrial, como é que isso afeta a vida das pessoas. Tem aqui um visitante. O visitante de hoje é o Simbonauta. Oi Simba, dá um oi lá. Você sabe que esse gatinho aqui foi
foi pego aí na escola de vocês, ano passado. Ele estava lá, filhotinho, miando lá, e aí então trouxe ele para morar aqui. Vai lá, Simbonauta. Então, é isso, como é que as relações da vida contemporânea, e, por exemplo, outra questão muito estudada na filosofia contemporânea é como é que a tecnologia influencia na nossa vida. Então, como é que as relações se dão no mundo tecnológico? Por exemplo, nós estamos aqui numa aula tecnológica, onde você está acessando uma plataforma da internet, que é o YouTube, e essa mesma plataforma que eu utilizei para subir esse vídeo, para que você pudesse estar tendo essa aula de filosofia aí no seu isolamento social, correto? Então, como tudo isso influencia na nossa vida e como isso influencia o ser humano, né? Então, veja, a questão da tecnologia está muito ligada à questão da revolução industrial. Esse celular que eu estou filmando aqui, ele só existe porque um dia existiu essa questão da invenção das máquinas. E é claro que para inventar-se uma máquina, houve antes disso alguns acontecimentos históricos que foram muito importantes para que o homem pudesse inventar essa máquina. Então, quando você nasceu, é muito provável que logo depois, logo na sequência do seu nascimento, você já tenha utilizado uma máquina, né? Então, a máquina, ela faz parte da nossa vida. É natural, né? Ainda mais você que tem aí 15 anos, 16 anos, você que já nasceu num mundo onde já existia celulares. Eu, quando nasci, não tinha celular. Poucas pessoas... Ah, tá acontecendo uma briga aqui. O gato tá avançando no cachorro. Oi, Dobby, Zozó. Vem aqui, dá um oi lá, Dobby. Ei. Tá bom, sem beijo na boca, vai. Chega. Então, quando eu nasci, eu estava dizendo, não tinha celulares. E, inclusive, poucas pessoas, eram poucas as pessoas que tinham acesso a ter telefone em casa. O telefone só foi popularizado no Brasil a partir da década de 90. E aí, mas antes disso as pessoas usavam o que, professor? Usavam o orelhão. Talvez você nunca usou um orelhão na sua vida. Pode ter acontecido, mas eu já usei muito orelhão na minha vida. É claro que faz muito tempo que eu não utilizo mais um orelhão, né? Mas então, como é que essa tecnologia, ela, apesar de parecer tão natural, né, que a gente que já nasceu num mundo cheio de máquinas, parece ser tão natural como que isso influencia nas relações humanas. Então isso é assunto para ser tratado dentro da filosofia contemporânea, tá bom? Se você fez a pesquisa, aqueles que fizeram uma pesquisa sobre filosofia contemporânea vão notar coincidência vão notar semelhança naquilo que eu estou falando a respeito da filosofia contemporânea. Bom, continuando a nossa aula, eu quero que você se atente à página 66 do Caderno do Aluno. Página 66 do Caderno do Aluno, vou ficar falando aqui até você ir lá pegar o seu Caderno do Aluno. Se você quiser acompanhar com mais qualidade essa aula, é importante que você pegue o caderno. Então pare aí o vídeo agora, pegue o caderno e depois você volta. Pronto, voltou. Muito bem. Você está com o caderno na mão e na página 66 do seu caderno há um texto chamado assim, Ciência e Política. Vamos ler junto? Desde a Grécia Antiga, o conhecimento é base importante para o exercício da política. Não é casual a proposta de um rei filósofo por Platão, em seu livro República. Quem conhece a verdade pode melhor conduzir o interesse público. O que consegue ver através da aparência deve dirigir a polis. Certamente a política de que se tratava à época não era reduzida ao savoir-faire na obra de Platão. A justiça e a liberdade, ambas permeadas pela razão, eram seu sustentáculo. Ei! Eu não vou ter tempo de editar esse vídeo aqui. Vai latir pra lá pelo menos. Perdão. Começando de novo aqui essa frase. Certamente a política de que se tratava à época não era reduzida ao savoir-faire na obra de Platão.
A justiça e a liberdade, ambas permeadas pela razão, eram seu sustentáculo. Vamos parar de latir, que eu preciso aqui de um tempo. Oh. Trabalho em casa, tá vendo? Foi um cachorro que fez isso. Gente, vocês vão derrubar a gambiarra aí. Bom, certamente a política de que se tratava à época não era reduzida ao savoir-faire na obra de Platão. A justiça e a liberdade, ambas permeadas pela razão, eram seu sustentáculo. A técnica certamente não era desprezível, como se pode constatar pela vida dos antigos gregos. A arte da política, no entanto, não poderia se furtar da arte do diálogo, da dialética. A afirmação, o que é real é racional, é um ato político, de perceber e agir de acordo com o que é racional. A razão é dessa forma intrinsecamente política, pois os verdadeiros interesses dos homens lhe dão o caráter subversivo de transformar a realidade até ela se tornar racional. O conhecimento é eminentemente político e ético, pois deve servir a uma vida humana digna de ser vivida. O conhecimento que destrói não é conhecimento. Na medida em que a luta pela verdade salva a realidade da destruição, a verdade compromete e empenha a existência humana. É o projeto essencialmente humano. Se o homem tiver aprendido a ver e a conhecer o que é realidade, o que a realidade é, agirá em concordância com a verdade. Epistemologia é, em si, ética, e ética é epistemologia. Marcuse, 1982, página 126, página 127. Esse projeto de libertação por meio da razão se transforma em seu contrário tão cedo quanto a ética e a epistemologia se separam, tornando-se ambas lógicas do sujeito independente de todo e qualquer objeto ou condição. Bom, vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho esse texto, né? O texto filosófico sempre ele tem que ser lido com muito carinho, muito cuidado, né? Sabe assim, deve ser relido. Então é por isso que nas aulas de filosofia, no ensino médio, não se pede para que você leia um livro inteiro de filosofia, entendeu? Porque ele é um texto muito hermético, vamos dizer assim. A palavra hermética significa muito fechado. E eu também diria que ele é um texto muito entroncado, né? Com uma linguagem carregada, pesada e às vezes difícil de compreensão, tá? Então importante a gente destrinchar um pouquinho esse texto aqui para que a gente possa compreender um pouco do significado dele aí no seu caderno, porque que ele está aí justamente nessa parte que se trata das áreas de conhecimento da filosofia. Bom, esse texto, meus queridos, está falando um pouquinho a respeito, né, é um filósofo, né? Primeiro ele faz uma citação de um filósofo chamado Herbert Marcuse, né? Esse cara já morreu, mas ele trata da filosofia contemporânea. Ele morreu faz pouco tempo, não faz muito tempo não, acho que 30, talvez, não me lembro corretamente, não vou afirmar aqui. Mas ele é um filósofo que trata, né, ele trata principalmente da filosofia contemporânea, dos assuntos tratados na filosofia contemporânea. Tá? E aí ele fala que desde a época lá de Platão, ele está dizendo a respeito da questão da política, e que essa política ela deve estar ligada ao conhecimento, não só ao conhecimento prático de como se governar, mas também à arte de se fazer política. E ele coloca que a política ela é parte essencial, né, na vida das pessoas, e que dentro dessa política a parte essencial é o diálogo. E essa política ela só pode ser benéfica se ela for pautada dentro do conhecimento verdadeiro. E isso vem agora aqui a calhar muito, porque a gente pode citar um exemplo da nossa realidade que a gente vive.
Aqui no texto fala que para ser um bom administrador, um bom político, a pessoa tem que estar conectada com a realidade que permeia todas as coisas. Então veja, vamos citar como exemplo tudo que está acontecendo no Brasil, onde a gente vê pessoas, inclusive nossos governantes, que estão desconectados de uma realidade que é a pandemia do coronavírus. Então, por exemplo, você vê declarações como essa: ah, é só uma gripezinha, é um resfriadinho, né? E hoje a gente sabe que esse resfriadinho, como disse tal governante, já matou mais de 14 mil pessoas no Brasil. Então, de acordo com o texto que a gente está lendo aqui, essa pessoa não pode ser um bom político. Por quê? Porque ele está desconectado da realidade. Compreende? E ele também não pode ser um bom político porque ele não está aberto ao diálogo. E aqui se coloca no texto que o diálogo ele é importante para o quê? Para a política. Então eu fico pasmo quando eu vejo as pessoas dizendo que política não se discute. Meu amigo, se tem uma coisa que se discute, é política. Que se debate, na verdade, que se discute. Não é uma discussão, necessariamente não é uma briga. Discussão é quando as pessoas, um tem um ponto de vista, o outro tem outro, e juntos eles tentam chegar no quê? Num ponto de vista que seja comum aos dois. Entendeu? Só que quando não há diálogo, é quando eu digo aquilo que eu penso e não estou aberto para ouvir o que o outro pensa. E também eu posso me fechar nesse meu diálogo e não permitir outros pontos de vista. E isso que está acontecendo hoje no Brasil. Então a gente vê pessoas que são fechadas no seu ponto de vista e elas não querem escutar o outro lado. Por quê? Porque talvez elas não queiram ser convencidas de que seu ponto de vista é péssimo. Compreende? Bom, o texto aqui também fala sobre ética, né? Então aqui é ética e epistemologia. E aí eu separei aqui, é importante que você tenha feito a atividade da semana passada para que você compreenda um pouco quando se fala dessas palavras difíceis. Por exemplo, epistemologia, né? Eu vou ler um trechinho aqui de um resumo que tenta simplificar o que é. Epistemologia, que vem de episteme, conhecimento certo, ciência. Em sentido estrito, refere-se ao ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento científico. É o estudo crítico dos princípios, das hipóteses e dos resultados das diversas ciências, com a finalidade de determinar os seus fundamentos lógicos, seu valor e sua importância. Bom, então eu não preciso dizer que esse governo também que está aí, ele despreza a ciência. Né? Então, assim, ele cria, né, hipóteses na sua cabeça. E essas hipóteses elas não estão fundamentadas no quê? No conhecimento científico. Ora, o mundo todo, a Organização Mundial da Saúde, os maiores infectologistas, os maiores virologistas dizem que a única maneira de você frear o contágio do coronavírus é o isolamento. Então, eles fazem isso, eles falam isso, não é que eles estão querendo derrubar o presidente Bolsonaro, eles falam isso porque as evidências científicas os levam a falar dessa maneira. Então, eles têm um compromisso com o quê? Um compromisso com a ciência. Então, são dados científicos que são analisados, são estudados, e através desses estudos chega-se a conclusões importantes para a tomada de decisões, para que atitudes sejam tomadas diante de um grave problema. E o governo que a gente vê aí é um governo que despreza a ciência. Apesar dos cientistas dizerem que tal medicamento ele não é muito eficiente contra o combate dessa doença, o nosso governante prefere dizer que sim, é. E ele não é médico. E isso é crime. Fazer receitar remédio e você não sendo médico é crime. E ele faz isso. Bom, no texto fala que para ser um bom governante não é necessário ter o savoir-faire. Professor, que palavra estranha é essa? Essa palavra é em francês significa
know-how. E essa palavra know-how, em inglês, significa saber, que significa o que essas duas palavras? É saber fazer, ter o conhecimento prático. Então ele fala que um bom governante não precisa ter, não basta ele ter só o know-how, ter o conhecimento, o saber fazer, o savoir-faire. Não basta isso. É importante também que ele esteja aberto ao diálogo, que ele esteja aberto ao diálogo com todos. E isso é a política. E aí fala também que um bom governante tem que usar de ética. Ética diz assim: a primeira coisa que você entende que ética é um campo da filosofia. Que campo é esse? Parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo a respeito da essência das normas, valores, prescrições, exortações presentes em qualquer realidade social. Então, o campo da ética, o campo da filosofia que estuda o comportamento humano, se ele é distorcido, se ele é coerente, se ele é apropriado, é a ética. Mas a ética em si, o que é? A ética em si é um conjunto de regras, preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo. Você é ético. O que é ético, professor? É ter um comportamento moral? Não, moral não é ética. E a gente vai ver isso ano que vem, no segundo ano. A gente vai ver com mais profundidade, você vai cansar e você vai conseguir saber certinho qual é a diferença entre ser ético e ser moral. Vou só dizer para você que ser moral é aquilo que você faz quando todo mundo está vendo. Aquela boa atitude que você faz quando todo mundo está vendo. Porque se você fizer o contrário, todo mundo fala: ah, olha lá o que ele fez! Ele não foi moral. Ético é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Quando ninguém vai saber da sua atitude. E você toma uma atitude correta. Isso é ser ético. Bom, eu nem preciso dizer a respeito de ética e esse governo, né? E ó, eu quero dizer para você que filosofia não existe para falar mal do presidente. Não é isso, não. A filosofia, ela existe para mostrar a diferença entre um bom governo e um mau governo. E é por isso que os maus governos odeiam filosofia. Se você perguntar para o tal presidente da república que ocupa o Planalto Central nesse exato momento se ele gosta de filosofia, ele vai dizer que ele despreza. Ele vai falar que não serve para nada. Por quê? Porque a filosofia revela quem realmente ele é. E aí eu quero que você tire as suas conclusões. Bom, gente, é sério. Eu estou esperando ainda o trabalho das pessoas que estão me devendo da semana passada. E agora eu quero que você, na página 68, vá na página 68 do caderno de atividades dos alunos. Eu quero que você faça as questões 1, 2 e 3. Lá que diz assim, ó, na obra de Platão, essa obra que nós lemos aqui agora, né, que fala sobre quais são os pilares da política. Pesquise o significado da expressão savoir-faire, aquela palavra em francês que eu falei já o que significa. Eu quero que você pesquise e responda o que é. E também por que o texto aponta que esse saber fazer não é suficiente para um bom governo. No texto são citados dois campos de reflexão filosófica, epistemologia e ética. Esses campos devem estar articulados e por quê? Dentro do texto, dentro do contexto que está no texto, eu quero que você me diga por que epistemologia e ética têm que estar articulado para a arte da política. Vocês compreenderam? Eu espero que sim. Eu quero dizer que me perdoem os cachorros latindo e me perdoem de novo que esse vídeo não vai poder ser editado. Sexta-feira, nossa, uma semana de uma correria gigantesca. E aqui, eu estou agora aqui gravando, eu espero que o YouTube consiga subir a tempo da nossa aula começar, tá bom? Eu desejo a vocês um excelente final de semana e aqueles que não entenderam as questões que é para ser feita, por favor, entre em contato comigo, mas não deixe de fazer. Você tem até semana que vem para entregar as atividades da semana passada e essas atividades que eu estou propondo hoje. Um forte abraço para você, fica bem, fica em casa, um bom final de semana e fica em casa, tá? É importante pra gente, pra nós todos. Acredite na ciência, acredite nos cientistas. Forte abraço, bom final de semana.